Opa, tudo bom, gente? Hoje a gente vai ter um papo aqui com o Dudu, o Eduardo Damaso, sobre uma HQ, uma história em quadrinhos que é meio famosa, né? Ela não é tão conhecida assim, mas é uma HQ que tem uma repercussão muito interessante, que é a Preacher. E o Dudu é um cara que tem uma relação com quadrinhos já de longa data, e aí a gente vai discutir um pouco, vai entrar um pouco na história da HQ, vai tentar trazer à tona algumas curiosidades também. E aí, massa vocês estarem aí, e vocês podem, tipo assim, não sei se vocês já leram, não sei como é que é a relação de vocês com a HQ, se vocês têm um conhecimento. Então, se vocês tiverem perguntas para fazer, comentários para fazer, vai ser ótimo vocês mandarem para a gente poder trocar essa ideia junto. Tô vendo que o Dudu já chegou aí, pode mandar um convite para mim, cara, para participar, que a gente já começa. Opa! Opa! E aí, Dudu? Ah, agora foi. Opa! Beleza, Dudu. Tudo bom, Agora cara? foi. Deu um leve desestabilizado a Leve internet. normal. Então, ô gente, falem pra gente aí se vocês estão ouvindo e vendo a gente direitinho, se tá rolando legal aí pra gente ter um feedback, por favor. E Dudu, É que, então, é que a gente tem um certo delayzinho, assim, a internet, a gente exatamente, vai sentindo. perfeito, sem se preocupar demais também, porque é assim, live é assim mesmo. Cara, eu já meio que estava dando aqui uma contextualizada sobre sobre o que será essa live, né? Então, Sim, sim. repassando, falar de novo que assim, a gente vai falar sobre a HQ Preacher, né? Sim, sim. E, e aí eu perguntei até pro pessoal se alguém já tinha lido e tal, para já pensando em alguma coisa que possa vir a perguntar, alguma coisa para comentar também. Mas Sim, antes da sim. gente começar a falar sobre Preacher de verdade, eu queria começar a saber um pouco sobre você, para quem ainda não te conhece, assim, um pouco sobre a sua relação com os quadrinhos, né? Assim, e o quanto isso é importante também para vir você falar sobre Preacher com a gente, né? Que isso também Sim, é claro. importante. Então, por favor, se puder já meio que se apresentar assim nesse contexto, fica à vontade. É, tipo, eu pensei em uma apresentação, tipo, aqui. Boa tarde, meu nome é Eduardo, eu sou viciado em quadrinhos há 12 anos. Então, cara, tipo, há mais ou menos uns 12 anos, assim, mais ou menos, que eu realmente me vi como colecionador, assim mesmo. Tipo, que eu entendi minha paixão sobre quadrinhos, assim. Eu tenho essa paixão desde criança, acho que aqui no Brasil todo mundo, se a gente vai entrar nesse assunto, começou com Turma da Mônica, é quadrinho, tipo, é um super primeiro passo. Desde eu como tive minha adolescência, eu tive a Ultimate Marvel, que foi a Marvel Millennium, que foi que me Homem-Aranha, me apresentou X-Men, Vingadores, que foi bem uma atualização para a galera da minha idade. E aí depois, quando eu fui morar aqui em Vila Velha, que aí eu tive contato mais com livrarias, porque em São João não tinha muito esse contato, mas também nem tinha muita internet, assim. Aí aqui mesmo que eu fui começar a ter esse contato com quadrinho de ir na banca, de ir na Saraiva e nessas lojas assim. E aí eu comecei, tipo, comecei com Walking Dead, tava, na época era bem da época do filme do Scott Pilgrim, eu comecei a conhecer, a gostar, e aí foi daí ladeira acima. Que aí eu comecei Marvel, como todo bom leitor de quadrinho começa com super-herói, eu acho que é meio que é a fase, depois Vertigo, que é bem ali um colado ao outro, e depois você já vai começar para graphic novels, conhecer artistas, sair desse nicho só mainstream, mais assim,
e começar a criar o seu gosto, assim. Aí hoje eu já tenho esse um gosto um pouco mais específico, assim. Perfeito. É Vou isso. dar um oi para todo mundo que entrou agora aí na live. Eu Falar vi o de novo Lucas que, aí, sim, pessoal que muita gente pode já te Elaine. conhecer, Eu né? sei que o Leandro tá aí. Leandro aí é outra aí de São João que é de carteirinha também aí. Até Massa. uma coincidência, a esposa dele fez o curso da Aline aí na espaçonave. Ah, tá, que Tipo, legal. ele também, que eu acho que até te cheguei a comentar, com a época com a Carla e tal. E ele Massa. também, na época, foi outro que eu apresentei para esse mundo, assim. Ah, que ótimo. Então é isso, galera. Se vocês tiverem coisas para comentar, vai ser ótimo. Mas então, vamos lá, vamos entrar no universo de Preacher então de uma vez. Você acabou de Sim, ler, né, a história toda recentemente, e aí meio que sim, sim. motivado uma coincidência de eu também já ter lido, né, a gente sempre meio que ficou de bater esse papo. Isso era uma coisa que já estava meio que na nossa programação pessoal. E aí rolou, Cara, a gente. você terminou de ler, e aí, cara, vamos fazer esse papo acontecer, né? Então, Claro, claro. aí para contextualizar assim para a galera entender, eu li Preacher em 2008, 2009. Ou seja, eu não peguei mais nisso desde então. Assim, eu não, essa semana eu falei que ia dar uma olhada, eu não consegui ver nada. Então, vai ser muito louco a gente conversar com esse delay, não só na live, como esse Sim. delay temporal de quanto tempo que cada um leu essa parada. Vai ser muito legal. Então, cara, Não, é isso aí. até acho, porque acho que a gente vai ter duas perspectivas diferentes, assim, até porque também a minha leitura de Preacher foi aquela, tipo, eu comecei, não foi, comecei de novo, não foi, aí de repente que engatou. E eu acho que acho que essa experiência e esse tempo é importante, eu acho. Exato. Pô, então vamos lá, cara. Dá um contexto aí do que é Preacher. Vai, começa. Cara, assim, Preacher, o que eu separei bem aqui para dar uma contextualização bem de Preacher assim foi bem a ideia de eu peguei bem o que a Panini mesmo colocou no site dela assim do que ela colocou como uma sinopse de Preacher para a gente realmente ter uma ideia. Eu gostei, não do que ela falou para a gente ver como que ela vende esse quadrinho assim. Ela colocou mais ou menos assim, tipo, Jess Custer é um pastor de uma cidade do Texas que, graças a uma possessão da entidade conhecida como Gênesis, meio demônio, meio anjo, tem o dom da palavra, que faz com que qualquer pessoa obedeça o que ele diz. Ao lado de sua namorada Tulip O'Hare e o vampiro irlandês Cassidy, ele sai em busca de Deus para cobrar que ele assuma novamente o cargo. Assim, eu só anotei para a gente ter uma ideia para contextualizar assim bem que é bem básico. Eu achei assim que até eu particularmente colocaria mais coisa assim, porque eu acho que é bem cru isso aqui o que é o quadrinho. A sua opinião aí? Sim, eu acho que é uma sinopse simples e que pode ser boa porque vai surpreender muita gente ao longo do caminho. Tem muita coisa que vai acontecer aí durante essa jornada deles. Eu acho que essa sinopse ela é interessante porque ela não entrega também muita coisa. Ela coloca os elementos que estão ali, os principais, e deixa por conta do leitor ter a aventura total aí conforme ela vai se relacionando com o trabalho. Né? E aí eu anotei também que ela coloca assim como uma parte, mais um adendo da história, como que que toda essa história forma uma saga ácida, com doses certas de profano, sagrado, magia, ação e muito humor negro. Sim, sim. Aí, assim, sobre a sinopse de Preacher, é aquilo que você falou, é bem enxugado sobre o que ele quer dizer, e acho que assim, eu acho que poderia colocar num pontinho final, que espere que vai ter muito mais coisa do que isso, assim. Sim.
Eu acho que acho que a minha como só com essa minha meu período que eu demorei para ler, que foi mais ou menos um pouco que eu tinha esse conhecimento sobre quadrinho, e eu tenho muito esse apego com o artista, que como eu falei, que quando você acaba amadurecendo a sua leitura, você começa a se apegar com alguns artistas, assim. E eu só fui ler Preacher assim que eu conheci quem era o Garth Ennis, assim, que eu achei crucial, que me fez ver Preacher com outros olhos, assim, sabe? Que eu consegui ver bem ali o que que ele queria dizer com Preacher, assim, porque é muito profundo, assim. Eu acho que ao meu ver ainda ele vai numa contramão do que o quadrinho estava fazendo nos anos 90 e e fora que ele é um cara que ele questiona assim, muito a moral dos personagens, assim. Depois que eu li Justiceiro dele, que eu realmente consegui parar para ler Preacher, assim. Então, eu gostei muito dessa questão que ele tem da moral mesmo, da sociedade de um modo geral, mas nisso ele aplica em personagens, assim. Sim, só para contextualizar, o Garth Ennis é o escritor. Se alguém, assim, É, por desculpa, acaso eu. não chegou a ver ainda, é o cara que escreveu. E aí você deu uma. Antes de ler, você meio que deu uma sacada no trabalho dele e entendeu um pouco como que é a mente dele e tal. E isso fez você entrar talvez mais na história, já entendendo um pouco mais Sim. aquele universo, sei lá, aquela psicologia, né? E que mais que você. Que trabalhos que te apresentaram, que fizeram você conhecer o Garth Ennis, além do Preacher? Como é que foi essa relação com ele, assim? Então, eu separei mais ou menos aqui o que eu peguei na bibliografia dele, assim, que tinha. Primeiro eu fiz um apanhado do que ele fez, o que eu achei interessante, nem tem tudo que eu li, assim. Mas eu anotei que ele é um dos autores que veio nessa segunda onda de autores britânicos que invadiram as grandes editoras dos Estados Unidos, né? Marvel, DC, a Vertigo. Então ele veio junto com o Warren Ellis, que é outro autor que eu também particularmente adoro as histórias dele. Ele, ele veio logo quando ele chegou na DC e na Vertigo, ele começou lançando Hellblazer. Ele ficou da edição 41 à edição 83. Essa fase dele ainda do Hellblazer, eu ainda não li, porque eu queria começar pelo Monstro do Pântano, do Alan Moore, para ver a origem do personagem, para poder ler um pouco mais, de pegar a revista mensal dele própria. E até um pouco antes da gente entrar mesmo sobre tudo de Preacher, é muito bom contextualizar que, por exemplo, o Hellblazer ele já estava trabalhando com Steve Dillon, que é o desenhista de Preacher. Então, já conhecendo um pouco aqui. Logo depois do Hellblazer, ele fez o Preacher, que a gente vai entrar mais para frente em detalhes. Aí eu anotei algumas outras coisas. Logo depois ele fez Hitman na DC. Tem muita vontade de ler, tipo um lobo, meio que uma versão justiceiro da Marvel, que eu não li essa, infelizmente, mas tenho muita vontade de ler. E eu acho que eu conheci mais ele, o Garth Ennis, na parte da Marvel, quando ele trouxe de volta o Justiceiro. Que uma das características mais legais do Garth Ennis é que ele não gosta de super-herói, ele detesta. Ele não ele nunca, em toda a carreira dele, ele trabalhou com poucas coisas com herói, e sempre quando ele trabalha, ele distorce, assim, distorce completamente o personagem. E ele trouxe o Justiceiro porque eu vejo que o Justiceiro lembra um pouco de Jess Custer, saca? Ele é um cara que tem uma moral, mas a moral dele
não é, é bem duvidosa, assim, sabe? Porque é um cara que tem ali uma conduta do que ele acha, cara. O Justiceiro, ele mata os vilões, ele vai atrás dos vilões, mas quem ele acha que é vilão? Na fase dele que ele fez no Marvel Max, tem uma cena que ele simplesmente mata o cara porque o cara traiu a esposa dele. Porque ele fala, minha esposa morreu, minha filha morreu, e você tem todo esse presente com você e você não dá valor. Tipo, agora eu te dou 2 segundos, cara, pra você sair correndo. Eu vou te matar. Tipo, é realmente muito visceral e tem esse questionamento da moral, cara. Assim, ele não é. Muitas pessoas tentam olhar ele como um herói. Até um anti-herói. Eu não acho o Justiceiro nem um herói nem um anti-herói. Ele é um vilão. Ele tem ali um questionamento da moral dele que ele é bem. Assim, pelo menos na fase que o Garfienes trabalhou, assim. Não, Aham. se a gente pegar bem o personagem, não. Então, depois que eu li essa fase do Justiceiro Max, cara, que eu vi o que ele fez com o personagem, que eu realmente falei, cara, gostei muito, assim, gostei muito e quero conhecer mais o trabalho dele. Que aí eu comecei a ler Preacher e identifiquei o Justiceiro quanto com Jess Custer, quanto ele trabalha também com muitas temáticas parecidas, assim, guerras, guerra da Irlanda do Norte, da independência da Irlanda. Ele trabalha muito a guerra do Vietnã, fora guerras em geral, assim. Sim. Aí depois disso eu entrei de cabeça no Preacher. Massa. Então aí você já tinha, já sabia mais ou menos o que, que você podia esperar de Preacher ou não? Assim, você sabia, porque para mim, aí eu vou dar mais ou menos o meu lado da história, né? Eu cheguei até Preacher meio que porque muita gente na internet, assim, nos blogs e tal, recomendava Preacher, né? Era uma coisa que, pô, você tem que ler Preacher e tal. E eu até então tinha contato só com o Marvel, DC e tal. E aí eu falei, pô, aí o que me levou a Preacher foi muito a estética, mesmo, foi muito o visual, né? Porque aí, assim, aí vou falar um pouco dos artistas, né? Da parte gráfica. As capas são feitas pelo Glenn Fabry, né? Não sei como é que pronuncia. E as capas, elas são. Ele pinta em acrílico e tal. Então já me chamou a atenção por causa disso. Na época que eu li Preacher, eu já estava estudando artes visuais, assim, então eu já estava mexendo com pintura. Então aquelas capas pintadas, assim, né, com pinturas tradicionais e tal, aquilo me chamou muita atenção. Falei, pô, isso aí é um treco diferente. E aí, só para tipo, dar um exemplo Ah, de quanto que as capas deles são muito realistas e é a cara do quadrinho, assim, tipo, eu particularmente adoro muito a arte dele, assim, tipo, o sim. quanto que os detalhes da tinta mesmo, o quanto que ele dá muitos detalhes, assim, que são na capa mesmo dele, o quanto que tem os detalhes, são cabulosos, assim, eu particularmente também adoro. Eu E também. só um adendo que eu te chamei, eu pensei em você porque o seu estilo me lembra muito do Steve Dillon, cara. Nossa. Nossa, muito. Então, um dia quem sabe, né, cara? Demais. Um dia quem sabe. Aí, Adriano, beleza? Chegou aí na live. Mano, tomara que um dia eu consiga. E aí, assim, a capa me chamou muita atenção e eu falei, pô, vou ler essa parada. Quando você lê a primeira parte, né, a primeira historinha, aquilo ou te pega ou você vai ficar assim estranhando. Você fala, pô, será que eu vou ler esse negócio? Acho que logo de cara você já toma a sua decisão ali. Você fala, pô, bateu para mim a coisa tipo de ter um elemento ali meio religioso, tal, né? O preacher vem de pastor, né? De pregador, que o personagem de Jesse Custer ele é esse pregador aí de uma igrejinha lá no meio do nada. E aí já tem GC, aquele né? JC. JC, exatamente. E aí ele já, então, e aí você já tem aquela, pô, já tem aquela coisa bombástica que acontece ali logo de cara, e aí me pegou, velho, porque é uma coisa meio polêmica, assim, uma parada meio polêmica, você já fala assim, pô, eu quero saber mais disso aí. E, obviamente, os desenhos do Steve Dillon.
tá? E o que me chamou a atenção na questão visual de dentro da revista? O desenho do Steve Dillon, cara, tem muita gente que não parece que não curte muito assim, o estilo dele, né? Mas eu acho que provavelmente são pessoas que devem ter visto mais as coisas de super-herói dele. Por que Sim, que, sim. né? Por que eu acho que me cativou bastante? Porque o Preacher, ele tem um clima que ele parece aqueles road movies, assim, ele parece aquela coisa de filme também, não de blockbuster, parece aquele filme, sabe, tipo, é uma coisa meio Jack Kerouac, uma coisa meio, tipo, lado B da história americana, assim. Eu acho que o traço, o estilo que o Steve Dillon coloca, ele meio que traz uma carga emocional nos personagens que ajuda muito a você ler aquela história. Imagina o Preacher num traço, tipo, estilo Marvel mesmo, assim, sabe? Tipo, a coisa muito estereotipada, assim, eu acho que não ia colar muito, sabe? Eu acho que precisava ter uma cara mais natural, mais naturalista, assim. E aí me chamou muita atenção a forma como ele, tipo, dá expressão para os personagens, sabe? Tipo, chegando com closes Sim. muito próximos, detalhes do olhar, detalhe da expressão. Então, cara, na hora que eu vi essa primeira revista, porque eu li scan, né, cara? Eu não li. E aí eu via como as edições, como elas saíram lá fora, né? São 66 edições, mais os especiais. Então, aquilo ali me pegou, cara. Eu falei, putz, essa revista é pra mim. Deu aquela sensação assim, nossa, esse negócio é pra mim, velho. Tipo assim, é perfeito. E aí entrei, ou seja, visualmente ela é uma coisa muito impactante, né? Sim, e acho que só dá, eu acho que adicionar isso um pouco à sua frase, é que acho que entender esse questionamento do Grafienes e o que ele tem com o Steve Dillon, os dois eram, né? Infelizmente, Steve Dillon nos deixou em 2017, se eu não me engano. É que ele tem muito essa coisa da moral, e eu repito muito essa questão, porque ele questiona e ele debocha disso. Então, essa coisa do road movie, essa coisa ele põe muito sobre Guerra do Vietnã, que é Olha aí. um lado totalmente negro na história dos Estados Unidos. E ele fala sobre os filmes dos faroeste, que são referências para ele no quadrinho. Então ele brinca muito com isso. Então, tipo, quando ele vai falar sobre um assunto, ele distorce aquilo para a gente simplesmente ver aquilo como uma piada, de certa forma. Assim, ele pega o chavão do Velho Oeste, do road movie, e distorce aquilo para a gente rir daquilo, sabe? Então eu acho que o desenho do Steve Dillon combina muito bem por isso. Ele tem um traço ali entre o realista e o cartunesco. Eu acho que por isso que incomoda algumas pessoas. Eu acho que muita gente achou que deveria ser muito realista para ser mais sério, mas eu acho que ele tem esse pezinho no humor negro mesmo, nessa coisa da piada. Então o Steve Dillon, eu acho que ele combina. Eu, para mim, acho que casou muito bem. Assim, acho que é Eu muito. Por diria isso que que eles trabalharam eu muito diria tempo. que os três, cara, os três, assim, eu acho que foi Sim, os uma três. combinação única, assim, cara. Por isso que Preacher pra mim é tão especial. Eu acho que essa combinação ali é um time ali, cara, que combinou muito bem e aí criou uma das histórias assim mais curiosas, interessantes, inesperadas, mirabolantes que a gente pode encontrar por aí. Não acha, cara? Cara, eu acho que assim, quando se você pegar hoje, assim, para pegar para ler Preacher, quando eu vou ler muito quadrinhos antigos, eu tento me contextualizar bem na época, sabe? Eu acho que faz diferença, faz muita diferença. Se hoje eu estava lendo Invasão Secretas, eu particularmente não tenho nenhum apego à história. Eu acho muito datado, assim, sabe?
mas você tem que entender o que tinha aqui naquela época. Hoje é muito fácil se ver filmes de heróis todo mundo junto, filme, série, todo mundo junto, quadrinho, todo mundo junto. Você tem que entender que naquela época aquilo era um marco. Então, nem todo mundo sabia trabalhar com tantos personagens na mesma história, cara. Então, acho que Preacher, você tem que entender, contextualizar bem os anos 90, assim. Eu acho que, já entrando um pouco nos personagens, assim, por exemplo, para mim, um dos melhores personagens, o cara de cu, cara. Pra mim, ele é um deboche da juventude dos anos 90, cara. Cara, E aí talvez essa experiência com o quadrinho que você teve, que talvez eu não tive, sabe? Você leu um pouco antes e você teve um apego da sua fase que você leu. Eu li já como uma obra tentando entender, dissecar aquele quadrinho em tudo, assim. Pelo menos. legal, legal. É interessante esse detalhe que você chama a atenção da coisa da época, né? Essa coisa da obra acabar ficando datada de alguma forma. Eu acho que é a primeira vez que eu pensei nisso, assim, olhando para ela, sabe? Esse exemplo do cara de cu que você deu é perfeito, porque o cara de cu nada mais é do que um Kurt Cobain que não morreu, né, cara? Assim, tem muito Sim. a ver com E isso. antes que falem que é uma sacanagem com o personagem, é o único de toda a história que tem um final feliz. É o É, único. O único. De todos os personagens da história, é tão uma piada que ele é o único que tem um final feliz. É o único sim. que você fica feliz com o final dele. Sim, não, eu acho que isso é uma coisa que o Garth Ennis trabalha muito, de forma muito interessante, que ele, de certa forma, ele vai sabendo recompensar também, a partir dessa moral dessa moral que ele usa, assim, aquilo que os personagens fazem, né, de correto e de incorreto, e aí a gente vai observando que aí em algum momento aquilo se volta e você fala, entendi o que a coisa, né, por que a coisa foi para esse lado. Vamos entrar um pouco mais na história então, cara, o que você acha? Sim, claro, claro. Eu acho que só entrando assim, mais ou menos um pouquinho sobre os Ah, personagens, é. porque para a gente falar para quem não conhece muito bem quem que são. Eu separei os principais assim, que são 7 personagens principais. É o Jess Custer, né, que é o pastor, que ele recebe a entidade Gênesis, que é a entidade que é a junção entre o cruzamento entre um demônio e um anjo, que gera a Gênesis, e é uma entidade na história acima de Jesus, porque Jesus é a bondade, o diabo é a maldade. Gênesis é acima, porque ele é a junção dos dois. Então, Jess Custer se torna um cara muito foda, assim. E ele começa a descobrir certas coisas, assim, que ele fala, cara, tá, tá errado, cara. Tá errado. Calma, pera aí, tá muito errado. No mundo, E né? tipo, isso é muito anos 90 assim, é uma época que era, assim, que vinha com esses questionamentos, assim, que veio bem dos anos 90 assim. Aí aí ele reencontra a namorada dele, a Tulipa, que é para mim uma das melhores personagens. Aí a gente entra em 2 pontos, assim, como que o Garfênis ele subverte. Você começa gostando muito do Cassidy, que é o amigo, que é o vampiro irlandês, que é o amigo do Jesse, e a Tulipa é a namorada. Os três fazem esse road movie, porque o Jesse está atrás de Jesus, então ele meio que ele no meio dessa história ele fica resolvendo algumas pendências dele da vida, assim. Porque são 66 edições, né? Então muito tempo. O quadrinho foi de que eu anotei aqui, peraí. O Preacher foi de 95 a 2000. São 66 edições. Então, assim, são 5 anos contando uma história. Então, assim, é muita coisa, sabe? Você pensar que todo mês ali. E, e um ponto, assim, que, tipo, cara, o Garfienes não deixou nenhuma ponta solta, cara. Você termina Le Preacher, terminou, é redondinho, cara. É redondinho, assim. Isso é muito perfeito. A Tulipa, que eu acho que é para mim, das melhores personagens, porque eu acho que ele vem bem na contramão do que muitos
autores vinham fazendo com os personagens femininos nos anos 90, que é sexualizar roupas muito curtas, colchões, pernões, bundonas, e ele veio bem na contramão de uma mulher que simplesmente é aquela heroína sem precisar ter esses atributos. Ela é simplesmente muito foda. Muito foda. Ela tira muito bem, ela é muito inteligente. E ela tem igual. Ei, Bruna! Uma amiga lá da escola. Ele veio bem com essa na contramão, sabe? Então, tipo assim, ela, assim, é uma personagem muito foda, assim. Cassidy, o Santos dos Assassinos, que é, vamos dizer, a contraparte do Jesse, acho que pode se dizer, mais ou menos, assim. É, O Hairstar, que é... Não, vamos dizer que o Hair é o vilão, o Santos dos Assassinos é também, mais ou menos. E Deus e o cara de cu. pode crer, pode crer. Que- É. E fora que você citou esses personagens que eu também acho que são os principais, mas a série ele não se baseia, ou seja, não conta a história só desse time, né? Quer dizer assim, Não, não. muita gente aparece com funções muito específicas ali em determinados momentos, Sim. e é meio que marca um arco, né? Aí tem um arco específico Uhum. ali, que ele apresenta ali esse grupo que chega, grupo ou indivíduo que chega, aí o problema se apresenta, e aí essa galera tem que dar um jeito de resolver enquanto eles estão tentando chegar no objetivo final lá, que é encontrar com Deus e meio que chutar a bunda dele, né? Basicamente isso. Tipo isso, eu acho que isso que dá a qualidade do Preacher, eu acho que ele conseguiu trabalhar bem a sua linha principal, a sua história principal. Ele conseguiu trazer histórias à parte, mas sem perder o foco, sabe? Ele não virou meio que tipo Lost, assim, tipo a série Lost, que Uhum. tinha a história ali principal e de repente se perdeu no meio daquilo tudo e no final não resolveu nada. Ele tem 66 edições e 6 especiais, 66, né? 666. 666. 666, redondinho, saca? Você, aliás, todas as edições você não fica com nenhuma dúvida, ele fecha todos os personagens e você consegue gostar de todos os arcos, assim, eu particularmente, teve uma parte ou outra que eu achei que ele dá uma leve diminuída, mas logo lá na frente você entende por que ele usou aquilo, sabe? Sim. Então, eu acho que assim, no geral, você vai pegar, esse arco um eu dou 9, no outro eu dou 8, mas no geral eu dou 10. Que eu acho que ele trabalha muito bem, assim. Principalmente pelo fato de ele ter conseguido amarrar. Eu acho que isso aí é uma qualidade que não é tão comum assim, né? A gente que observa outros trabalhos, a gente vê Sim, que a amarração, ou seja, o finalizar a obra, geralmente é onde a gente pode perceber se valeu ou não a pena ter acompanhado. Tem começos muito bons, enfim. E nesse caso não. Nesse caso acho que a coisa se paga muito bem porque a gente consegue ter todo de volta o tempo investido ali, cara. A gente investiu numa história que meio que devolveu pra gente tudo aquilo que a gente precisava. Eu acho que foi muito satisfatório nesse sim. sentido. Ele conclui bem a história, assim, eu acho que essa parte da sinopse que falava sobre o divino e o profano, o sagrado e o profano, ele é o Garfienes não só um cara que, para quem não gosta de herói, vai adorar o Garfienes porque ele detesta, tanto que tem uma história dele de justiceiro que o justiceiro mata todos os heróis da Marvel, que é foi o sonho do Garfienes sendo realizado, mas ele é um cara, ele é ateu, sabe? E eu acho que ele não consegue ser ele no texto dele ele não é aquele ateu que meio que só duvida, sabe? Aquele cara que não gosta. Ele questiona. Ele pega ali o dedo na ferida, velho. Assim, ele é aquele cara que fala sobre o tanto de gente que a igreja já matou. Só que ele não fala isso, o cara ali, não. Ele põe por exemplo, a avó do Jess Custer, que
que faz ele ter uma infância muito difícil, ela é uma devota. Ela é uma mulher extremamente religiosa. Só que ela é extremamente cruel. Ela estraga a vida do Jesse Custer a troco de nada, sabe? Assim, isso é bem um questionamento que muitas pessoas passam, às vezes com parentes religiosos, assim, vamos dizer, que são muito fervorosos, mas quer que o pessoal morre, quer que o outro cara ele mata, não tem medo nenhum que isso aconteça, e sendo tipo. Fora também o próprio questionamento que o Jesse procura de Deus, né? De que Deus está na Terra e ele viu que Deus abandonou o paraíso e falar, tipo, o que você está fazendo aqui, meu filho? Volta para sua casa. Tipo, vai lá que você tem que seus filhos aqui, não somos seus filhos, você tem que estar lá olhando por nós. É meio que ele vem cobrar o papel de uma entidade que simplesmente abandonou seu posto, né? E tá assim, pô, e aí? E como ele recebe esse poder agora, ele se sente meio que com a possibilidade de ir lá cobrar, né? Sim, ué. Eu só era assim. só- Não, cara, tem uma questão, um parênteses assim, ainda dentro da coisa, mas quando a gente vai pesquisar um pouco em YouTube sobre o Preacher, né? A gente Uhum. ouve muita galera falar o seguinte, tipo assim, Preacher é uma coisa, um trabalho assim que tem muita violência, é, coisas nojentas, leva muito para esse lado assim, um pouco da, tipo assim, a coisa do humor negro e tal, tal, tal. Cara, mas será que não vale a pena a gente comentar também a questão de como ele aborda o amor? Porque Então, Jesse Custer e eu Tulipa, cara, eles sim, fazem um casal fabuloso, eu, velho. eu, eu iria até um pouquinho além, cara. Acho que uma outra coisa que quando você se procura sobre o Preacher na internet, que você vê muito, e eu discordo completamente, é dizer que Preacher é quadrinho de macho. Se você quer aprender a ser macho ou ser homem, leia Preacher. Discordo. Eu já vi várias pessoas que falaram isso. Acho que na minha pesquisa, que eu dei um pouquinho para ver, outras opiniões para poder meio que, claro, adicionar também a minha experiência ao quadrinho. Eu sempre gosto de ter essa discussão, assim, como que a gente está tendo aqui. E eu vi muita gente falando que é a obra definitiva de quadrinho de homem, de homem de De verdade. macho. Eu acho totalmente ao contrário, porque a moral de homem do Jesse Custer vai a merda no final, assim, sabe? Não é um spoiler, mas, tipo assim, essa moral que eu vi na escrita do Garth Ennis, ele até questiona, porque o Jesse Custer, ele, assim como o Cassidy, é um cuzão, e ele mostra ali como que o homem não deve ser. Porque acho que a única pessoa no final que tem um final, não só tirando o cara de cu que tem um final feliz, a única que tem um final decente é a Tulipa, sabe? Então, eu acho muito errado porque ele questiona. Ele, óbvio, para questionar, ao longo da história, ele afirma várias vezes, o Jesse Custer fala que ele faz aquilo porque ele é homem, porque ele não pode, ele não, ele não perde a palavra dele, se ele deu a palavra dele, ele não vai desistir, que ele vai cumprir, que é um pouco o estereótipo do que é ser homem, sabe? Então, só que Exatamente. ele não. Vamos ver até quando ele consegue cumprir essa palavra. E se ele não consegue, ele está no mesmo posto que Deus. Se ele vai cobrar Deus da moral dele, do que ele tem que fazer, como que ele vai cobrar uma pessoa se ele mesmo não consegue fazer o que é ele, sabe? Então, o que é a sua moral nisso aí, sabe? Então, quando eu penso quando eu vou, alguém me vira e fala agora, me indica Preacher, eu falo, cara, para mim Preacher são 66 edições questionando a moral de Deus e do mundo, eu acho, assim. Sim, perfeito, cara. E tem para mim também teve essa sensação de quebra de paradigma, assim, sabe? Tipo, você começa vendo coisas que são
conflitos entre esse paradigma mais senso comum, mais ali posto, com um cenário totalmente ao avesso disso que a gente já meio que tem que acreditar. Você falou da coisa da avó dele sendo uma devota e tal, e não só a avó, os primos dele lá, a família dele lá também, todos meio O que voltados. Hairstar, O Harry Stark é um cara todo grau. entendeu? E com atitudes altamente questionáveis moralmente falando e tal, e defendendo padrões morais que estão consagrados, institucionalizados, mas que a gente vê na prática se voltando contra os indivíduos, contra a liberdade, porra, sendo violentos pra caramba e tal. E em vários momentos você vê isso acontecendo, né? Tipo assim, aquele personagem que era pra estar ali cumprindo uma função social, ele tá subvertendo aquilo ali. E o Jesse, ele meio que é aquele garoto que cresceu e que fica assim, meio que tentado a seguir o que todo mundo fala, mas também tentando aprender alguma coisa com as coisas que ele está vivendo. A gente vê muito essa progressão, né? Quando ele recebe a entidade lá, ele meio que tem uma chamada para ação que é do tipo, não, beleza, agora eu tenho superpoderes. Mas depois ele começa a ver, cara, que tipo, se ele não melhorar a cabeça dele, se ele não começar a pensar direito, ele não vai conseguir fazer nada direito, não. Ele pode acabar piorando muito mais a situação sozinho, entendeu? E principalmente assim, de que forma? Ferrando as pessoas que ele realmente gosta, né? E aí ele vê isso Sim. muito, muito nitidamente, né? Assim, no momento onde ele tem um problema lá com a Tulipa lá, que ele fala, cara, olha que merda que eu deixei acontecer, né, cara? Não, eu acho que assim, ele faz isso até com o próprio leitor, eu acho, assim, até a gente. O Cassidy é um personagem pro leitor, eu acho. O Cassidy, ele é um personagem que questiona esse apego do leitor, eu acho, assim. E, não, sem dar spoiler, mas assim, é aquele personagem que ele é tipo o Lobo Wolverine, sabe? Ele é aquele cara que tá ali um pouco tipo justiceiro. O justiceiro seria o... É como se o justiceiro andasse com o Wolverine, vamos dizer assim. O Jess Custer seria o justiceiro, o Cassidy seria o Wolverine, saca? Então acho que ele tem um pouco isso. Desde o começo você se apega muito ao Cassidy. Ele é o cara mais legal. Acho que não sei também porque eu tenho um pouco disso. Eu gosto de beber, essa coisa assim mais louca assim. Então quem gosta dos anti-heróis tipo Lobo. Então o Cassidy ele brinca com essa moral com o próprio leitor. Eu vi, tem um Instagram que eu adoro que é o Saco Plástico, no Saco Plástico, acho que é isso, que é um pessoal que comenta muito sobre quadrinho. Eles deram uma nota no baixa para edição oitava, porque falou, porque eu não gostei do que fizeram com aquele personagem. Tipo, gente, é isso que ele queria fazer com o personagem, sabe? Questionar a sua própria moral ali, sabe? Sim. E todos os personagens são questionáveis, assim. E você, como leitor, você consegue questionar todos os personagens ao decorrer da história. Você consegue fazer um balanço muito foda da história de cada um, do início ao final. Tem uma questão que é interessante, que o entorno, né, quer dizer, o contexto onde esses três personagens estão, o Jesse Custer, o Arthur Lipa e o Cassidy, para nós, assim, logo no começo, aparenta ser um ambiente bem confuso, bem conturbado, violento e tal. E a gente vê virtudes e valores ali nesse trio que são muito agradáveis, muito interessantes, né? Tem a relação do relacionamento amoroso que vai se desenvolvendo e evoluindo ao longo do tempo do Jesse e do Sim, Lipa, mas também tem um relacionamento muito, muito interessante entre o Jesse e o Cassidy no começo da história. Quer dizer, a amizade que esses dois caras vão desenvolvendo e tal é algo que você fica olhando e fala assim, cara, que maneiro, eu queria ter um amigo assim também, para ir nos bares e dar porrada nos outros e tal, né? eu vejo muito que ele e a Tulipa é bem um amor sincero. Eu vejo ali que eles têm realmente um amor sincero, e disso eu não duvido, independente do final. Os dois tinham um amor sincero, eles têm um amor sincero entre eles.
E entre o DS e o Cassidy, por exemplo, uma dessas coisas que ele ironiza e critica no decorrer da história é o bromance, né? Que tem aquilo meio que é uma das homenagens do quadrinho que é o Faroeste, né? Que ficou muito famoso isso. Que é essa coisa de você ser amigo do cara, mas você não tem tipo uma aproximação meio, como vamos dizer, uma amizade mais sentimental mesmo. Você tem ali um bromance, né? Tipo aquela coisa do cara que você não confia, quer dizer que você não confia, você confia, mas a confiança dele é questionável, sabe? E é um pouco dessa coisa do bromance, porque o meio masculino tem muito disso. E é isso que eu falo que pra mim não é um quadrinho de macho, saca? Porque ele subverte isso também, sabe? Porque se você me fala que aquilo ali é a moral de amizade entre dois homens, desculpa, eu não quero ter homem amigo, cara. Eu não quero ser amigo de nenhum homem, sabe? Entendeu? Então, ele brinca um pouco com isso, que traz totalmente fora desse contexto, porque não tem envolvimento emocional, sabe? Ele simplesmente tem aquela amizade, como você falou, que é o cara ali que vai beber contigo, vai dar porrada nos outros contigo, e aí, sabe? Que mais vai ter nisso, sabe? E a confiança, por exemplo. Isso aí vai chegando. Eu lembro que. Oi, pessoal, tudo bom? Ana Kilmer. Eu lembro que o Cassidy, ele é um personagem que cativa muito, porque a gente não conhece ele, né? A gente vai conhecendo o Cassidy ao longo da história. E vai chegar. Todos os personagens. Exatamente. E aí eu lembro que quando eu estava lendo, assim, eu cheguei para um amigo meu assim, falei, pô, tô lendo Preacher, tô amarradão, pô, o Cassidy, me amarra no Cassidy e tal. Ele só virou para mim e falou assim, espera. Porque realmente. Não crie Não cria expectativas. expectativas. Eu tinha uma expectativa muito alta. Achei o cara um máximo, assim, porra, é um vampiro, né, cara? Assim, quem não queria ser vampiro? Assim, Beberrão, pra ele, poder ele, ele, beber ele, ele todas e não bebe e não ficar fica, mal. não fica bêbado. Mas até, tipo, já entrando num outro assunto, assim, já puxando outro assunto, da série que fizeram do quadrinho, que você assistiu a primeira temporada, eu não consegui, tinha tido a vontade de maratonar essa semana, mas não consegui. Uhum. É que o personagem que faz o Cassidy, de todo o elenco, é o ator que eu adoro aquele ator, cara. Eu conheço ele de outra série, do Misfits. E ele, cara, aquele cara é muito legal porque eu acho que assim, eu posso não gostar de nenhum outro personagem. Eu vejo que eu vou chegar até o final só por causa dele. Só Uhum. por causa dele, porque eu gosto desse cara e eu acho que ele casa muito bem com o cast. E é do início ao final. Não preciso ver o que o ator fez na série. Eu boto a mão no fogo, até porque eu acho que é a contradição do personagem que mesmo se ele ficar uma bosta, ele vai ficar bom, entendeu? Tipo, mesmo se ele ficar ruim, ele vai cumprir bem qual que é o papel do personagem. Então, do elenco todo, é o único que eu conheço como ator, assim, os outros eu conheço mais ou menos por alto, mas ele, eu quero muito maratonar a série. Acho que assim, é o próximo que eu quero muito assistir. Pode crer. Eu A ainda Ana não vi. Vamos ver. escreveu um textinho. Não, Isso me lembra Good Omens, do Neil Gaiman, que é uma história com Que anjos e demônios. é. Essa eu não conheço também, não. Eu esqueci o nome em português, que é do Neil Gaiman, mas é do Neil Gaiman com outro autor, eu esqueci o nome. Já é uma pegada que eu acho que tem uma diferença um pouco dos autores britânicos, eu acho. Eu sinto muito essa diferença. Os autores americanos, eles têm uma coisa muito pautada, muito literalmente na cultura Na americana, cultura. assim, sabe? Eles têm ali tudo muito, muito certinho, eles nunca se questionam ou eles trazem esse conceito. Mas o Neil Gaiman também ele tem essa pegada. Tanto que o Neil Gaiman, ele tem essa coisa também, usa o Constantine, ele trabalha também com essa coisa do céu e inferno.
A maioria das histórias do Garth Ennis, ele trabalha muito esse conceito. Se ele às vezes não está discutindo a moral, por exemplo, que eu até separei algumas coisas dele aqui, tipo, por exemplo, eu adoro o trabalho dele no Motoqueiro Fantasma. Esse é muito bom. Tipo, é o Motoqueiro Fantasma saindo do inferno, tentando sair do inferno. Tem o Justiceiro Bem-vindo de Volta, Frank, que é... Acho que isso é porque, tipo, isso aqui foi antes dele fazer o Justiceiro Max. Isso aqui acho que é bom e é ruim ao mesmo tempo. É bom, mas é, assim, whatever, velho. Tipo, não tenta entrar de cabeça. Isso aqui é piada, é escrotice. E aí acho que depois os caras falam, não, agora faz uma coisa séria, assim, literalmente séria. Ai, desculpa, gente, eu não quero sair. Aí ele fez esse Justiceiro aqui, que isso aqui que me fez ler Preacher. Isso aqui me fez ler Preacher. Isso aqui é você que gosta de Preacher, não sei se você leu essa fase, mas leia essa fase do Justiceiro. Ele começa, já um link com o Preacher, ele começa com o Justiceiro na Guerra do Vietnã. O Justiceiro, eles usam ele na guerra se eu não me engano, do Golfo, ou se não, ele é da Segunda Guerra. Aí aqui ele já pega uma guerra mais recente e questiona a moral do Justiceiro. Então, eu adoro, adoro, adoro. E quem detesta super-herói, que está fazendo super sucesso hoje em dia, The Boys. The Boys. The Boys é simplesmente ele dando um presente pra Marvel, pra DC, dizendo que ele detesta herói. Cara, tem uma história do Thor, do Garth Ennis também, que saiu pela Marvel Max. Sim. Assim, não sei se tem muitas pessoas, o Leandro tá na live, eu falo com ele, se quer ler Garth Ennis, mano, tenta achar a Marvel Max do 1 a 81, você vai ler tudo. Você vai ler o Nick Fury, você vai ler o Thor Vikings, você vai ler o Motoqueiro Fantasma, você vai começar a ler essa parte do Justiceiro, tem a parte dele na Guerra do Vietnã. Eu acho que tipo, a Marvel deu tipo, na mão dele e falou, cara, faz o que você quiser, velho. Brinca Faz lá. o que você quiser. eu sei que na concepção da Marvel falou, na minha concepção vai ficar uma bosta, mas vai ter gente que gosta. Mas eu tô ligado que vai ter uma galera que vai curtir pô, você vê o Thor no Thor Vikings, cara, os Thor com os bracinhos quebrados. É uma beleza. Eu também adorei, assim, o Thor Vikings eu não tenho aqui comigo não, mas eu já li ele, assim, tipo, cara, ele conseguir fazer aquela coisa massa velha, sabe? Tipo, aquele quadrinho de herói divertido, mas sem ser datado, sabe? Ele não precisa fazer aquela coisa do cara que vai atrás do vilão, Não, sabe? Ele pega, escrotiza, é bizarro, e tem uma mensagem, sabe? Eu acho que muita gente tem medo de ler o Garth Ennis um pouco por isso. O Garth Ennis acha que ele é muito porra louca, como você falou, porque dele com o Steve Dillon ser humor negro, escatologia, sangue, tripa. Não, cara, ele usa realmente isso como uma válvula de escape para a gente entender o que ele está querendo falar, sabe? Eu acho que ele trabalha um pouco com isso para chocar e para a gente entender por que ele está fazendo aquilo, sabe? Por que ele está fazendo um urso arrancar a cabeça de uma mulher, sabe? A mulher do Justiceiro, que a mulher fica só o cotoco, fica sem perna, sem braço, só a cabeça e o tronco, sabe? Pra quê, sabe? Só que tem, sabe, ele tá brincando com aquele todo o conceito datado de super-herói. E acho que é isso que ele faz com o Preacher, que eu acho do caralho, sabe? Tipo, ele faz isso com o Cassidy, com a Tulipa, que eu acho que quando todo mundo fala, eu acho que para mim eu recomendaria isso para ambos os sexos, sabe? Eu acho que sim, você sendo um homem que vai ter uma cabeça boa para poder ler, sem ver que aquilo ali é tipo uma cartilha de como ser macho, ou tipo a Tulipa, sabe? Que é para mim uma personagem do nível da Tomb Raider, saca? Tipo,
é óbvio, você vai tirar ali a Tomb Raider, teve a fase dela que foi sexualizada, mas assim, o que o autor, o que o criador queria fazer com ela é mostrar mulheres fortes e que, sabe, tipo, a Tulipa pra mim é melhor do que o Jesse no final. Acho que assim, no final eu faria, eu colocaria Tulipa, Jesse e o Cast, por Concordo exemplo. plenamente, concordo plenamente. Eu acho que esse que é uma grande qualidade no trabalho todo, assim. É ele pegar e colocar os valores, evidenciar os valores, sabe? E em quem estão os apresentando, sabe? Independente de ser aquele papel específico. Então, tipo, não é o Jesse, porque ele meio que apresenta a série, ele é o principal, que ele vai ser o cara Sim, da coisa. Entendeu? Ele é um cara que tá ali, que meio que por acaso aconteceu um treco com ele, né? sim, sim. Não, e eu separei aqui só rapidinho para ainda pra ilustrar. É tipo isso que você vai ver, cara. É É. isso. Esse para mim, e é o personagem que tem o único final feliz da história, é o cara de cu, E o que que é pra legal mim é, na coisa não, pode continuar. do cara de cu, assim, que ele tem um final feliz e tal, e ele tem essa aparência, é a aparência dele, assim, que ele meio que passa a maior parte do tempo, só que tem uma hora que mostra um pouco do passado dele, como é que ele ficou assim também. E é louco, Sim, porque, tipo assim, a julgar pelas aparências, você diria que esse é o monstro da história, não é verdade? Então, pô, olha a cara desse óbvio. cara. Não só pela cara, pelo nome, como que o personagem tem cara de cu, que é o nome do É o nome do personagem. personagem. Você sabe, tipo, como que você vai virar e falar do tipo, cara, o personagem que eu vou mais gostar da história é o cara de cu, Sim. sabe? Acho que não sei te dizer, porque eu não pesquisei muito do que o Garfienes fala sobre a história. Mas não sei se ele esperava que o cara de cu seria o personagem mais querido da história. Ou ele fez de propósito, assim, Não sei se pra foi de ser. propósito, mas o que é evidente é que o cara de cu, ele acaba sendo um personagem que ele é muito bacana, ele é muito correto. A moral dele não é questionada, entendeu? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Ele, ao ponto do que acontece com ele antes, ele já se questiona e ele já muda a cabeça dele. Nesse quarto volume, que esse aqui, quando saiu aqui no Brasil, foi o que teve as quatro histórias, três histórias, que foi do cara de cu, do Santos dos Assassinos, contando a origem dele, e do Jodi e do TC, que eram da avó do Jesse. Uhum, Você conhece a história dele, nessa história aqui você não gosta dele. Nessa história aqui você vê do porquê que ele fez aquilo. E uhum. aí eu acho que ele. É para aí que eu vejo que o cara de cu é uma piada à adolescência dos anos 90. Eu acho que eu, um pouquinho dos anos 2000, eu me vejo um pouquinho no cara de cu, sabe? Que ele é o cara que é fã do. Não é bem um spoiler, mas para dizer a história dele, ele é o cara que é fã do Kurt Cobain. E aí, bem o estereótipo de adolescente, ele vive fumando maconha, bebendo com amigo e detesta a vida. Ele Ô, simplesmente não Dudu, vive, o tem pai 20 bate segundos nele de live, cara. Nossa, e leia. É Leia o muita Preacher. coisa, velho. A gente É muita vai marcar coisa. outro dia. E aí a gente volta Tá, a e gente fala continua mais, depois. né? Gente, obrigado pra todo Obrigado. mundo que ficou. Desculpa, acho que eu também enrolo pra caralho. Desculpa, eu não tenho costume de fazer live.